Sim, a gente coloca depois no YouTube, sim, e disponibiliza o link. Tá. Aí paga imposto, não é isso, Marcos? Porque tudo nessa vida tem que pagar imposto. Sim. É isso que eu ia falar, viu? Nós no céu que a gente não pode. Eu vou começar diferente, pedir para o Marco passar para o próximo slide e depois nós voltamos nesse, Marcos, por gentileza. Pessoal, eu convido todos para a gente fazer um momento de oração. Acho que o primeiro passo da nossa vida é nos colocar sempre no coração da Trindade. Tá? Eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se colocar aí no coração da Trindade. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quem poderia ler esse texto bíblico para nós, meditar uns 5 minutinhos para Deus tocar no nosso coração? Eu leio. Então, leia. Eis o Cordeiro de Deus. Encontro com Cristo. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Ele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. No dia seguinte, estava lá João, outra vez, com 2 dos seus discípulos. E, avistando Jesus, que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos deixar um minutinho. Boa noite. Boa noite. Vamos deixar um minutinho essa palavra entrar no nosso coração, para a gente poder meditar um pouquinho. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a fazer sempre como Batista, apontar para todos aonde o Cordeiro está passando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pessoal, primeiro eu quero agradecer aí pelo convite que me fizeram, para a gente poder refletir junto um pouco o documento de Aparecida. Mas eu queria primeiro que a gente olhasse para esse texto, que é do Evangelho de São João, capítulo 1, tá? E olhasse para a figura de João Batista. Tá? Esse é um texto cheio de personagens. Tá? Tem vários personagens. Tem Jesus, tem Natanael, tem André, tem vários discípulos que vão encontrando com Jesus. Mas tem essa cena que é impressionante. Tá? Jesus está no meio dos homens, está no mundo, está caminhando no meio das pessoas. Mas as pessoas não o reconheciam. E João Batista vai falar, olha, eis o Cordeiro, está passando aí.
Eis o Cordeiro, e aí alguns discípulos seguiram Jesus. Eu acho que aqui é um pouco da nossa vocação no mundo. Nós temos que indicar para as pessoas aonde o Cordeiro está passando. E ajudar as pessoas a seguirem o Cordeiro. Veja que é interessante, João Batista estava andando lá, caminhando no seu contexto, na sua realidade, né? E ele vê Jesus passando e fala para todos, olha, eis o Cordeiro, este é o Cordeiro. Esse é o papel do nosso testemunho de consagrado secular, é sinalizar para as pessoas aonde o Cordeiro está passando, ajudar as pessoas a descobrir o rosto de Cristo. Essa é a missão da igreja e também a nossa. Cada um de nós aqui somos convidados, como discípulos missionários, seguidores de Cristo, amantes de Cristo, ajudar a cada pessoa que encontra conosco a também encontrar o Cordeiro. Porque nós também queremos encontrar o Cordeiro, procuramos o Cordeiro. E a gente só pode fazer a missão porque a gente já teve um primeiro encontro com o Cordeiro. Somos discípulos missionários porque encontramos Cristo, e porque encontramos Cristo, agora anunciamos Ele para todos. Então, cada um de nós, ao encontrarmos com Cristo, temos a obrigação de falar dele para o outro e de fazer a palavra de Cristo ecoar para todos. Tá? Então, esse é um pouco a nossa reflexão e é um pouco a gente preparando o nosso coração para poder entrar no documento de Aparecida. Querer descobrir o documento de Aparecida, é descobrir esse Cristo, voltar o Evangelho e ajudar a todos os latino-americanos a encontrar com o Cordeiro. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Marco, você faz o favor de voltar agora para começar, que começamos pela oração, que é o início, e agora pelo tempo. Pessoal, a Moema fez um belo convite para mim, que foi um convite prazeroso. Ela me pediu no ano passado se eu topava fazer uma leitura do documento. Acho que a Maria levantou a mão aí, não sei se foi a Guadalupe. Alguém levantou a mão? Tá. E a Moema me fez esse desafio se eu queria reler o documento. Né? Primeiro momento, quando ela me convidou, que eu sou muito grato hoje por esse convite, eu falei para ela, mas já li o documento, já faz... Aí tem seus 15 anos do documento, eu já dei uma lida, tudo. Eu disse, não, mas é importante e tal. Aí lembrei que é uma preocupação do Papa Francisco que todos leiam esse documento. E foi bom essa releitura que eu fiz do documento, porque eu descobri coisas no documento que a minha primeira leitura, ali por volta de 2007, 2010, não tinha percebido. Tá? Então, o título da nossa conversa, do nosso diálogo, que vão ser 4 encontros, o título vai ser esse aí, Aparecida, Urgências e Interrogações. Tá? É um documento que responde às urgências humanas e às interrogações. É um documento que olha para as urgências e interrogações do povo latino-americano. Tá? E aí eu peguei a ideia e falei, bom, e quais são as urgências e interrogações que esse documento traz para a CNIS, traz para os institutos seculares e traz para os consagrados e consagradas? Né? Quais as interrogações que ele faz e como que esse documento nos ajuda a descobrir e a fortalecer os nossos carismas. Tá?
Não é um documento que vem para negar ou excluir as coisas, mas é um documento que vem para nos ajudar a gente a interrogar, a questionar, né? A colocar a nossa vocação de uma forma mais dinâmica e uma reatualização de algumas questões. Então, é para isso que a gente olha para o documento e pergunta o que ele nos interroga, né? Não dá para estudar o documento inteiro, né? O documento, salvo engano da minha parte, vou até olhar nele aqui, que pode ser que eu fale alguma coisa errada, mas é um documento que tem aí 10 capítulos, mais a conclusão, poderíamos dizer 11 capítulos, né? E são 300 e tantas páginas de documento. Então, não dá para a gente ler e discutir parágrafo por parágrafo, mas dá para a gente puxar algumas questões para a gente refletir ao longo da nossa vida. E sempre na linha de responder a seguinte questão: o que é ser consagrado secular no século XXI? E como viver a consagração secular no século XXI? Essa mesma colocação a gente pode fazer para o nosso instituto e depois também fazer para a conferência, o que é a conferência no século XXI, né? Como ela viver a vocação dela, como é ser instituto secular, como viver a vocação e etc. Eu acho que a Maria do Carvalho levantou a mão. Pode falar, Maria. Não estou conseguindo abrir. Mas pode falar sem abrir, não tem problema. Boa noite a todos. Não consegui. Não consegui. Maria Carvalho, quando você quiser falar, você fala, tá? Ou quando você puder falar também. Veja, então, nós estamos falando aqui das urgências e das interrogações. E a gente podia combinar uma coisa. Se não ficar claro o que eu estou falando, vocês podem fazer pergunta, questionar, que eu paro para explicar. Porque, às vezes, está claro na cabeça da gente, mas não está claro na cabeça das pessoas. Marco, você poderia passar duas transparências? Por gentileza. Pronto. Aí a gente gostaria de falar para vocês qual é o objetivo de nós fazermos um estudo sobre o documento de Aparecida, né? Vocês viram lá a capa do documento, é esse documento aqui, né? Qual é o objetivo da gente estudar esse documento que foi publicado em 2007? Significa que ele tem aí 15 anos de existência, né? Então, qual é o objetivo de fazer esse estudo? Primeiro, de motivar todos nós, a CNISB, os institutos seculares, os consagrados do Brasil, no sentido de fortalecerem a nossa missão de acordo com os nossos carismas, né? Cada instituto secular tem um carisma, né? E a gente pensar e fortalecer os nossos carismas e a nossa forma de viver a consagração. Depois, tomar a consciência de que a consagração secular, os institutos seculares, é uma das estratégias da Igreja para consolidar a Igreja em saída, né? Essa ideia que o Papa Francisco coloca é uma nova eclesiologia, uma nova visão de igreja, uma nova percepção
de igreja, tá? É um novo jeito da gente viver a secularidade. Tá? Então, os institutos seculares é uma estratégia para isso. Né? Aliás, nós poderíamos até dizer, sem nenhuma arrogância, que os institutos seculares inauguraram essa perspectiva de uma igreja em saída, porque a ideia de que a santidade acontece no mundo e que a igreja não deve esperar que o mundo vai procurá-la, mas ela procura as pessoas. É desenvolver a pedagogia de Jesus. Jesus que veio atrás de nós. Nós não fomos atrás dele. Então, é a igreja, como uma representante de Jesus, ela deve ir atrás das pessoas, né? E não ficar naquela expectativa que as pessoas vão ficar indo atrás da igreja, né? Mas a igreja vai atrás das pessoas, vai ao encontro das pessoas. Tá? Essa é uma proposta também do Concílio Vaticano. Tá? O desejo da igreja no Concílio Vaticano de dialogar com o mundo, de encontrar com o mundo. Mas o Papa Francisco foi um pouco além do que a perspectiva do concílio. Ele preferiu já colocar, vamos para o mundo, né? Vamos sair e encontrar com as pessoas, tocar nas suas feridas, tocar nos seus sofrimentos, olhar para elas, acolhê-las e mostrar Jesus. Tá? Mostrar para cada pessoa, olha, o cordeiro está passando ali, você pode encontrar com esse cordeiro. Né? Esse cordeiro é bom, ele quer nos salvar. Tá? Então, está passando no nosso meio. Nós não precisamos sair do lugar que estamos. A gente pode encontrar com Jesus. Tá? Então, essa é a ideia do Papa Francisco, que já vem do Concílio Vaticano, mas ele dá um refinamento para essa ideia. Né? Ele dá clareza para essa ideia. E essa clareza começa ali com os institutos seculares em 1947. Tá? Depois, o DAP, toda vez que nós falarmos DAP, eu estou falando documento de Aparecida, porque é assim que esse documento se define como DAP, é a sigla dele. Né? Então, a gente vai falar aqui durante 4 encontros. Você viu o DAP? Você leu o DAP? Você estudou o DAP? O que o DAP fala? Então, nós estamos falando do documento de Aparecida. Tá? Ele traz uma trilha formativa para nós. Tá? Todos nós que queremos pensar formação, tem que dar uma olhadinha no documento de Aparecida. Ele estabelece alguns conteúdos. A preocupação do documento é do início ao fim, é o encontro com Cristo, e os discípulos, quando encontram com Cristo, são missionários. Vai falar dele. Tá? Assim foi o encontro da Samaritana, assim foi o encontro de Natanael, todos eles que encontraram com Cristo, imediatamente foram fazer missão, foram falar de Jesus, tá? Foram anunciar Jesus nos mais diferentes locais. E ali tem uma trilha de formação. Como é que a gente forma discípulos na perspectiva de ser missionário? De ir ao encontro das pessoas, de ir ao encontro do mundo, e não formar um gueto acreditando que vai se salvar sozinho. Não é? Então, a gente monta uma igreja, uma paróquia, um grupo, e fala assim, nós encontramos a salvação para nós. Quem estiver fora de nós está no inferno. Não. Não é essa a perspectiva de Jesus e não é essa a perspectiva da igreja. Quem encontra com Jesus quer levar o mundo inteiro para a salvação, porque Jesus quer salvar a humanidade inteira. Tá? É o desejo dele. Tá? Agora precisa só saber se as pessoas vão aceitar. Então, essa trilha formativa que o documento traz, o jeito de formar que o documento propõe, como orientar as pessoas, como formar, como ajudar as pessoas na sua caminhada, né? Para que isso? Para a gente alcançar a nossa finalidade. Qual é a nossa finalidade? Né? Não é ganhar um diploma para fazer um curso, uma formação, mas a nossa finalidade é que Cristo seja conhecido e amado, e que todas as pessoas possam, de um jeito ou do outro,
mergulhar no coração da Trindade. Tá? A gente tem que caminhar para mergulhar no mistério da Trindade. Essa é uma das perspectivas da consagração secular. Testemunhar no mundo a Trindade. E para a gente testemunhar, a gente tem que mergulhar nessa Trindade, viver a experiência desse mistério, e à medida que a gente vive a experiência desse mistério, a gente fala com os outros, né? Anuncia os outros. Né? Ora, uma pessoa que vive a experiência do mistério da Trindade jamais vai querer fazer mal para o outro, jamais vai querer praticar a violência. Vai buscar a santidade, porque todo aquele que é de Deus, que pratica a justiça, vem de Deus. Então, todo aquele que tem um mergulho no coração da Trindade pratica o bem. Tá? Vai fazer o bem, e o bem vai anunciar Jesus Cristo. Tá? Então, esse testemunho dos consagrados secular para essa perspectiva que o documento foi escrito. Lógico, o documento não foi escrito só para os consagrados seculares, para toda a igreja. Aqui nós estamos puxando brasa para a nossa sardinha, né? Mas se tivesse numa outra perspectiva, a gente estaria trabalhando. Então, são 10 capítulos discutindo e tentando nos subsidiar para a formação. Pedi para o Marcos passar para outra. Se eu não estiver claro, pessoal, vocês podem ir perguntando. Para ler o documento, eu peguei uma chave de leitura. Toda vez que a gente vai ler um documento, a gente tem que criar um jeito para ler o documento, um olhar para o documento. Veja, a forma como eu estou olhando para vocês é a forma que eu estou compreendendo vocês. E a forma que vocês estão olhando para mim é o jeito que vocês também estão me compreendendo. Né? Então, por exemplo, é o jeito que a gente vê como a gente olha as coisas. Tem hora que a gente olha para certas coisas, as coisas nos deixam irritados e a gente acaba quase que não assimilando nada e não aprendendo muita coisa. Tem hora que a gente está com outras preocupações. Então, conforme a gente olha para as coisas, é o jeito que a gente também absorve. Então, eu coloquei como uma chave de leitura do documento a última fala do Papa Francisco sobre os institutos seculares, pelo menos é o que está publicado, né? Se ele falou em outro lugar e não publicou, aí eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu só tenho essa responsabilidade. Então, ele diz uma coisa interessante para os institutos seculares, né? É uma coisa muito, muito bonita, muito precisa que está aí, que alguém gostaria de ler, só para a gente ter clareza do que o Papa falou para cada um de nós que estamos nesta sala. É o recado que o Papa Francisco mandou para nós. Alguém quer ler? Alguém pode ler? Eu posso ler. A vossa... Pode ler, quem começou? A vossa missão particular leva-vos a estar no meio do povo, a conhecer e compreender o que se passa no coração dos homens e mulheres de hoje, para rejubilar e sofrer juntos, com o estilo da proximidade, que é o estilo de Deus, a proximidade. Então, veja, o documento, ele está preocupado com essa proximidade. Como é que a igreja, como é que os discípulos vão se aproximar das pessoas, tocar no sofrimento delas, estar com elas, né? E o Papa colocou essa perspectiva para os institutos seculares no dia 25 de agosto de 22. Quer dizer, não tem nem 6 meses que o Papa fez esse discurso lá na Assembleia dos Institutos Seculares. Veja, essa colocação, né, qual que é a nossa missão? Tá? Aí eu olhei para isso e falei, bom, então eu tenho que olhar para o documento de Aparecida, tentando compreender como que a gente faz isso, de estar no meio das pessoas, de compreender as pessoas, de estar no coração das pessoas,
como uma forma de proximidade. Olha o que o Papa fala aqui, olha, veja bem, é um estilo, a consagração secular é um estilo da proximidade. E a proximidade é um estilo de Deus. Deus quer estar próximo das pessoas que estão distantes. Os membros do Instituto Consagrado Secular caminham pelo mundo e vai estando próximos dessas pessoas. Tá? E, ao estar próximo dessas pessoas, nós vamos fazer que nem João Batista, apresentar para elas o Cordeiro de Deus, né? Que é o próprio Cristo. Nós vamos apresentar Cristo para as pessoas, né? Então, veja, eu acho bacana esse texto, quando o Papa fala isso, olha, a vossa missão particular leva-vos a estar no meio do povo, tá? No meio das pessoas, junto com as pessoas, caminhando com elas, conhecendo e compreendendo, né? O que se passa no coração dos homens e das mulheres, né? Quando a gente toma um ônibus, quando a gente está dentro do metrô, eu estava até contando para umas pessoas a experiência que eu tive essas semanas, que foi quarta-feira. 100 jovens periféricos, né, que eles se reconhecem como jovens periféricos aqui da cidade de São Paulo. E eles me chamaram para fazer uma conversa com eles sobre a questão dos direitos humanos. Eles queriam que eu falasse, eu fiquei preocupado, porque eu olhei assim, era tudo menino de 12, 14, 15 anos, eu dizia assim, gente, eu com 66 anos, são 50 anos de diferença, o que eu vou falar para esses meninos periféricos? Da minha casa até chegar lá, eu peguei o metrô e o ônibus, foram 2 horas de viagem, na ponta de São Paulo, lá no fim do mundo. Acho que o Judas perdeu a bota e depois perdeu a meia. Eu cheguei lá, 2 horas e tanto da minha casa. E eu falei, bom, o que eu vou falar para esses jovens? O que eu vou conversar com eles? Aí eu falei o seguinte, melhor do que conversar com esses jovens, eu vou perguntar para eles, falar da vida deles, conhecer eles. Eles foram falando lá um pouco do seu sofrimento. E quando eles acabaram de falar do seu sofrimento, eu resolvi fazer uma pergunta para eles. Falei, eu quero fazer 5 perguntas para vocês. Vocês fizeram um monte de perguntas para mim e falaram acho que uns 40 minutos me perguntando. Eu falei, agora eu vou fazer 5 perguntas para vocês. Tá? Aí eles falaram, pode fazer que nós vamos responder. Aí eu falei, eu vou perguntar para vocês qual é o direito fundamental, o direito mais importante para os jovens periféricos, já que vocês se reconhecem como juventude periférica, e é assim que vocês me convidaram aqui. E aí nós começamos a dialogar qual que era o principal direito deles. Eles falaram estudar, comer, namorar, passear, eles falaram um monte de coisa. Eu disse, olha, todos esses direitos são importantes, mas tem um direito que é fundamental. Sem esse direito, os outros não acontecem. Aí o menino perguntou, qual que é esse? Eu falei, o direito à vida. O principal direito para todo ser humano é o direito à vida. Os outros direitos são decorrência, ajuda a garantir a vida. Mas se a gente perder a vida, esses outros direitos não têm nenhuma importância, né? E aí nós fomos conversando, e aí acabamos a conversa colocando que esse direito foi o direito que Jesus Cristo prometeu para todo mundo. Que todos têm o direito à vida e à vida em plenitude. Essa é a proposta do Evangelho de São João. Então, nós fomos conversando até eles chegar aí. Então, é um estilo de proximidade. A gente tem que se aproximando das pessoas, e à medida que a gente vai aproximando as pessoas, a gente tem que conduzi-las até Cristo. Né? Então, é lógico, não cheguei lá para fazer isso de imediato, mas fomos dialogando, e no final do nosso diálogo a gente chegou a esta conclusão.
que o direito à vida é fundamental, e é tão importante que o próprio Cristo pediu para que esse direito fosse garantido para todos. Tá? Então, aqui o Papa está falando exatamente disso. A nossa proximidade, e o que é interessante é que o Papa diz, esse jeito do consagrado secular se aproximar das pessoas é um estilo, e é um estilo que vem do próprio Deus. Tá? É quase como a gente estivesse lendo aqui São João, quando São João diz assim, todo aquele que pratica o amor, todo aquele que pratica a justiça, vem de Deus. Né? E aí, quem tem essa proximidade de estar praticando a justiça, está praticando o amor e está praticando a paz. Portanto, vem de Deus. Tá? Podemos passar ao próximo. Isso a gente vai ver no documento também de Aparecida. Tá? O Papa continua, é o mesmo texto, tá? O parágrafo anterior e este. Aí ele pergunta o seguinte, e da onde vem a força de um membro do Instituto Secular para fazer isso? Tá? Porque, veja, a gente vai fazer aproximação, vai estar no meio das pessoas, mas, veja, da onde vem a nossa força? Quem nos dá a força? Né? Da onde nós tiramos a força? Aí coloca o Papa de uma forma que eu acho genial. Ele diz assim, onde encontra força para se colocar a serviço? Tá? Porque a consagração secular é estar a serviço. Tá? Da onde vem essa força? Da onde vem a coragem para fazer escolhas e testemunhar? Né? Nós olhamos para centenas de consagrados seculares do Brasil ou da América Latina, nós poderíamos fazer essa pergunta. Da onde vocês têm coragem de dar testemunho? Da onde vem essa força, essa coragem? Né? Como que vocês fazem as escolhas de vocês? Aí ele diz o seguinte, encontrareis forças e coragem na oração. Por isso nós começamos a nossa conversa hoje em cima do Evangelho de São João, rezando um pouco esse texto, para que a gente tenha essa força, encontre essa força e a coragem na oração e na contemplação silenciosa de Cristo. Tá? Cada vez que nós aproximamos das pessoas, nós estamos em um momento de oração e de uma contemplação silenciosa da pessoa de Jesus Cristo. Tá? O encontro orante com Jesus enche o vosso coração com a paz, o amor, que podeis dar aos outros. Tá? Como é que a gente vai doar a vida da gente para os outros se a gente não tem a força para fazer isso? Essa força vem da nossa experiência de oração, do nosso jeito de contemplar Jesus Cristo, e aí cada carisma tem o seu jeito de fazer isso. Né? Mas todo consagrado, quando deixa de ter uma experiência de oração, uma experiência de contemplar Jesus Cristo, está condenado ao fracasso na sua própria vocação. Né? A vocação, ela precisa dessa força, da vida de oração e dessa contemplação silenciosa de Jesus Cristo. Eu estou querendo puxar a sardinha para o instituto que eu pertenço, mas nós temos como patrono São José. São José soube fazer isso. Ele fez isso silenciosamente. Né? Ele entrou no mistério do Pai, conseguiu aí ter contemplar o mistério da Trindade, fez uma bela contemplação, e aí ele viveu a experiência do silêncio. Né? Diz os místicos que quando a gente mergulha na Trindade, a gente fica silencioso, porque a gente vê tanta coisa bonita, tanta coisa bela, que a gente não consegue quase comunicar para outras pessoas se não for pela via do silêncio. Né? Então, cada consagrado secular vai ajudando, vai fazendo essa experiência, né, que é a experiência desse encontro. E diz o Papa, porque caiu aí, eu ia falar, o Marcos caiu, então, enquanto o Marcos não volta, eu vou vendo por aqui de outra forma. Né? Diz aí do Papa,
o encontro orante com Jesus enche o vosso coração. Aí depois ele continua. A busca de Deus, a familiaridade com a Sagrada Escritura e a participação dos sacramentos são a chave para a fecundidade da vossa missão. Tá? Então, essa intimidade com Jesus, tá? Esses momentos de oração, a familiaridade com a Escritura, né? Quer conhecer Jesus Cristo, tem que conhecer a Escritura, especialmente os Evangelhos. Sem os Evangelhos, a gente não conhece Jesus Cristo. Tá? O Evangelho é que nos dá, que nos mostra, nos revela a grandeza de Jesus Cristo. Lógico, o Antigo Testamento ajuda, as cartas também ajudam, mas o Evangelho é o que revela e nos faz descobrir quem é Jesus Cristo. Ali está o rosto de Jesus e o rosto da Trindade. Tá? Os sacramentos, especialmente o sacramento da Eucaristia. Né? A Eucaristia ela é fundamental para a vida consagrada. A consagração, ela nasce da Eucaristia e tem que viver da Eucaristia. Tá? São chave para a fecundidade da nossa missão de viver a proximidade. Então, veja, quando eu resolvi fazer a leitura do documento de Aparecida, eu peguei esses 2 fragmentos do Papa Francisco para olhar para o documento. Tá? Porque, veja, o que eu quero encontrar no documento que nos ajuda a viver a nossa vocação? Como ocorre a nossa aproximação ou nossa proximidade com as pessoas no mundo? Tá? A segunda questão é onde a gente vai encontrar coragem para a gente estar animado para viver essa experiência e essa consagração. Tá? Você pode passar a próxima, Marcos, por gentileza. Então, tá. Por que estudar o DAP? Né? Primeiro, estudar o DAP porque a gente encontra esses 2 elementos que nós falamos. Ele nos ajuda a ter um encontro com Cristo, a ter uma vida de oração, a descobrir esse Cristo e aproximar das pessoas. Né? Então, são 2 movimentos que o consagrado secular tem simultaneamente. Tá? Dialogar com Cristo e dialogar com as pessoas. Encontrar com Cristo e dialogar e encontrar com as pessoas. E ajudando as pessoas a encontrar um caminho, uma saída para a sua vida. Tá? É interessante desse documento que ele tem muito a ver com o jeito do Papa Francisco. Por quê? Porque ele foi o presidente da comissão que redigiu o documento de Aparecida. Então, muitas coisas que estão no documento de Aparecida foi da sua capacidade de articular e de compreender as coisas. E quando ele vira Papa, esse documento tem um caráter universal na Igreja. Tá? Ele é citado em vários documentos do Papa Francisco. Tá? Nas encíclicas do Papa, o documento de Aparecida é sempre citado. Né? Por quê? Porque ele, quando ele assume a função, a missão de ser Papa, a escolha dele ser Papa, ele vai estar com esse texto de Aparecida na cabeça dele. Obviamente que algumas coisas que ele não conseguiu colocar ali para ser aprovado, ele agora vai dando jeito de alargar, né? Que são as suas encíclicas, as suas cartas, elas vão alargando o documento de Aparecida, elas vai ampliando o documento de Aparecida. O DAP, é o documento de Aparecida, tem influenciado vários documentos, sobretudo o Evangelho Gaudium, a Alegria, tá? Que foi aí a primeira encíclica que ele escreveu, e nessa encíclica ele cita várias vezes o documento de Aparecida. Esse documento, né, ele é diferente dos anteriores. Tá? Nós tivemos aí 4 conferências, né? Nós estamos na 5ª conferência. Nós tivemos a conferência do Rio, depois nós tivemos a de Medellín, que foi assim muito importante para fazer a transição do Concílio Vaticano para a América Latina, foi um documento
extraordinário. Depois nós tivemos a terceira, que foi o documento de Puebla, né? Medellín foi sobre a ótica de Paulo VI, Puebla já foi João Paulo II, que direcionou, e depois nós tivemos São Domingos, também foi sobre a perspectiva de João Paulo II. Esse documento ele vai ser diferente, vai dar uma espécie de continuidade dos anteriores, mas ele vai pegar umas coisas diferentes. Ele vai ter uma ideia, uma forma diferente de olhar para o mundo. Até porque alguma das interrogações do mundo não existia lá nos anos 80, nos anos 90. Né? Várias questões que aparecem. Aí vocês poderiam estar perguntando quais são as novidades que nos aparecem nesse momento aí, no século XXI, que o documento de Aparecida é escrito. A questão ecológica, um problema que aparece com força na Conferência Latino-Americana. Ela aparece ali, que não apareceu com tanta força nos anteriores, mas aí aparece como uma exigência. Qualquer desenvolvimento humano, pensar na vida, nós temos que pensar na questão ecológica. Então, é uma novidade. Nós temos aí a questão as questões de genética, né, que apareceu, o avanço da ciência, que não tinha lá de forma suficiente. Depois, nós também temos aí a questão de gênero, a questão LGBTQI+, a questão da mulher, a ideia da diversidade como nós temos hoje, ela aparece, o documento de Aparecida teve que enfrentar essas questões todas. Tá? Então, ele aparece, então ele avança, porque são outras interrogações que é feito para a igreja e para os cristãos, que aí você tem que buscar outras respostas, outras formas de solucionar essas questões. Né? Então, é diferente do documento anterior e tem uma linguagem e uma estrutura de acolhimento à diversidade. Né? Então, ele procura acolher a diversidade. É uma grande preocupação do Papa Francisco e do documento de Aparecida, e quando ele veio no Brasil, ele deixou claro a sua preocupação com todas as formas de diversidade que se estabelecem. Pode passar um pouquinho, Marcos, a próxima. Veja, quando a gente escreve um documento como esse de Aparecida, tá? Veja, a gente tem o momento da produção do documento e o momento da apropriação. Né? As conferências, como que as conferências são escritas? Né? É feito um instrumento de trabalho, esse instrumento de trabalho são encaminhados às dioceses, que encaminham às paróquias, aos diferentes grupos, e faz toda uma coleta de material, de experiência, e essas experiências chegam na mão de quem vai sintetizar. Quem tem essa responsabilidade de fazer essa síntese, aí é o grupo ali do CELAM, ou uma comissão da conferência. Então, ela tem a responsabilidade de dar a redação final desse documento. Mas precisa também da apropriação. Né? Cada pessoa precisa apropriar desse documento para colocar ele em prática, porque se os batizados, católicos, cristãos, toda a sociedade não apropriar do documento, ele acaba ficando morto ali. Né? E aí há todo um esforço do Papa Francisco para que a gente comece a apropriar não só os padres e os consagrados, mas todos membros da Igreja Católica e do mundo apropriar desse documento, porque é um documento que propõe uma nova eclesiologia, ou seja, um novo jeito de ser igreja, que ele está caracterizando como igreja em saída. O princípio da igreja em saída já está ali no documento de Aparecida, que foi escrito em 2007. Depois, nós, vendo todas as crises e todas as confusões do mundo,
nós precisamos ter uma ideia, uma clareza de discernir o caminho a seguir, né? Veja, a cada um de nós que estamos aqui, enquanto instituto, enquanto grupo, enquanto pessoa, nós temos que saber que caminho nós vamos seguir. E temos que ter critérios para discernir esse caminho. Veja, não é porque nós temos uma interrogação que nós podemos dar qualquer resposta. A gente tem que ter clareza nas respostas que nós vamos dar às pessoas. Veja, as novas visões foram percebidas de imediato na apropriação do documento. Tá? As novas visões que o documento traz não foi percebida de imediato. Né? As pessoas fizeram, em cima do documento de Aparecida, se fazia muito uma leitura na perspectiva do documento de Puebla e do documento de São Domingo, né? E praticamente não apropriou as novidades e as abrangências que o documento trouxe. Nós ainda não apropriamos, não percebemos essas coisas todas, né? A gente não tem aí uma percepção clara do documento. Há necessidade de um tempo de maturação, né? Acreditamos que esse documento chegou ao momento de maturação da gente mergulhar de novo nele agora. Por isso, o Papa pediu que todos os grupos estudassem novamente o documento. Tá? E é por isso que nós estamos aqui fazendo o mesmo exercício, estudar o documento para apropriar os conteúdos do documento para a nossa formação. Considerar os processos de apropriação pelas pessoas e comunidade. Não basta uma pessoa que nem eu ler o documento e achar que todo mundo já apropriou o documento. Toda a comunidade, todos nós dos institutos seculares, teríamos que apropriar do documento, tá? Ter clareza do documento. Tá? O D. Orlando, bispo de Aparecida, depois eu até posso passar para o Marcos passar para vocês. Ele fez um livrinho do documento de Aparecida, bem enxuto, tá? Enquanto o documento tem 300 e tantas páginas, ele tentou fazer um de 40 páginas, né? Ele pegou o documento e ele fez uma síntese. Eu estava lendo esses dias esse documento do D. Orlando e eu vi que está um documento bom, bem sintético. Então, para quem não tem muito tempo de fazer uma leitura longa, pega esse documento e faz uma leitura mais rápida, né? Mas a gente tem que levar todas as nossas comunidades a apropriar do documento, né? Começamos de nós e todos os batizados. Pode passar um pouquinho, Marcos, a próxima. Pessoal, daqui a pouco eu paro de falar, porque eu já olhei aqui no reloginho e já estou falando há 50 minutos, né? Já está de bom tamanho. Quando a gente... Só um segundinho. Quando a gente olha para... Quando a gente olha para o documento, a gente observa uma ideia do universal e do local, ou do local e do universal, né? Um local é no sentido que ele foi escrito para a América Latina, né? É um pequeno território do mundo, mas ele se tornou universal porque toda a igreja usa desse documento. Quer a igreja na Europa, quer a igreja nos Estados Unidos, quer a igreja na China, quer a igreja na África, todas as pessoas têm olhado para esse documento, né? E lido esse documento e refletindo. Então, os conteúdos que esse documento traz, ele atingiu a Igreja Universal. Talvez esta foi uma primeira vez que um documento da América Latina atingiu toda a Igreja, né? Então, para mostrar a grandeza desse documento. Dá para subir um pouquinho mais, Marcos? Tá ok. Veja, a primeira coisa que o documento nos traz de Aparecida é que nós temos aí uma mudança de época, tá?
Ele não pega como uma mudança das estruturas, da economia e tal, mas é uma mudança de época. Ele trabalha que é uma questão existencial. Tá? As pessoas estão buscando um novo jeito de viver a vida. Tá? E isso, todos os lugares estão mudando. Né? Se a gente olhar para os padres, pode olhar que a pergunta hoje, o que é ser padre hoje? Eles estão perdidos também, porque a gente está tendo uma mudança de época, portanto, a gente está refletindo na nossa existência. Né? O que é ser um bispo hoje? Para que serve um bispo hoje? São questões que são colocadas. O que é ser uma família hoje? Como constitui uma família hoje? Tá? Como constitui ser religioso? As religiosas hoje também estão aí tentando descobrir um jeito de viver a sua própria vocação. Como é um ser consagrado hoje, ser um catequista, ser um batizado, né? Veja, todas essas polarizações políticas nos mostrou como as pessoas estão perdidas, elas saíram das caixinhas. Né? Então, isso é uma mudança de época, é uma questão existencial. Né? Como é que a gente está discutindo as nossas vidas? Veja, o debate sobre a questão de gênero, a ideologia de gênero, ela está posta aí, é uma questão de mudança de época, tá? Que é uma questão existencial. Tá? Esse é o eixo condutor da Aparecida, da reflexão da Aparecida. Aparecida está pensando muito dessa mudança de época, e a pergunta é, como que os discípulos veem isso? Como que os discípulos enxergam isso? O que os discípulos propõem a fazer para ajudar nessa transição dessa mudança de época? Né? O que a gente propõe a fazer? O que estamos fazendo? Como nós estamos lidando com esta situação? Né? Bom, aí vem uma outra questão. Esses são os princípios do documento. Vem uma outra questão muito importante. A realidade exige... O que é a realidade latino-americana? Que nós precisamos recomeçar tudo de novo. Então, quando a gente vive uma crise de época, a gente tem que recomeçar tudo de novo. Agora, nós vamos recomeçar do zero? Não. Nós vamos recomeçar a partir de Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, como nós vamos lidar com isso? Nós vamos olhar para Jesus Cristo e tentar perguntar, descobrir em Jesus Cristo como que ele agiria nessa mudança de época, nessa situação em que nós estamos vivendo hoje no mundo, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, na África, em todos os lugares, né? Veja que a forma das pessoas viver, o jeito das pessoas conviver, viver as relações humanas, elas estão extremamente modificadas. Nós estamos tendo uma crise de civilização. Né? Não é uma crise só do ponto de vista da economia, do mercado, mas também uma crise de civilização. As pessoas não conseguem conviver 10 minutos juntas, que elas já estão brigando e se matando. Tá? Veja, então, começa-se a partir de Jesus Cristo, né? E da igreja. Então, o documento põe 3 princípios para a gente começar a vida. Primeiro, a gente começa tudo a partir de Cristo. Segunda coisa, nós temos que nos comprometer com a igreja enquanto comunidades de comunidades. Tá? Aqui no Brasil, a CNBB até soltou um documento chamado Comunidades de Comunidades, que era para reforçar essa ideia. Então, temos que começar a partir de Cristo, de uma igreja que é comunidade de comunidade, e nos colocar a serviço da vida. Então, o discípulo encontra com Cristo. Olha como é bacana o raciocínio do documento de Aparecida e como que liga com aquilo que o Papa falou para nós. Né? O discípulo de Cristo, a primeira coisa, ele encontra com Cristo. Ao encontrar com Cristo, ele vai viver em comunidade, ele vai viver na comunidade dos discípulos, numa comunidade eclesial. Tá?
seja no instituto, seja numa paróquia, enfim, vai viver em uma comunidade de igreja, numa comunidade eclesial. Tá? E terceira coisa que esse discípulo faz é estar a serviço da vida. Tá? Aqui, o documento amplia a questão da opção pelos pobres. Tá? Está claro no documento a opção pelos pobres, etc., mas ele traz uma coisa mais ampla, que a vida, onde ela é questionada, onde ela é destruída, nós estamos lá para impedir que isso ocorra. Tá? São nossas escolhas, é ali que o discípulo tem que estar. Tá? Então, veja, 3 características eu queria que nós guardássemos na cabeça, no coração e no pé. Tá? Quais são os 3 princípios do documento de Aparecida? Tá? O primeiro, recomeçar tudo a partir de Cristo. Segunda coisa, que a gente tem que descobrir a igreja enquanto comunidades de comunidades. E a terceira coisa, nós temos que colocar, estar a serviço da vida. Tá? Veja, que isso são todos os princípios que Jesus nos deu. Tá? Está no Evangelho essas questões. Se a gente olhar ali, os discípulos de Emaús, ou o Evangelho de São João, ali o capítulo 1, vai ver que é isso. Os discípulos encontram com Cristo, eles constroem uma comunidade, e aí eles se colocam a serviço da vida. O mérito do documento de Aparecida não é apenas retomar o método ver, julgar e agir. Ele vai usar o mesmo método que todos os documentos anteriores utilizou. O método ver, julgar e agir. Como é que a gente compreende a realidade? Olhando para a realidade, julgando, que é o que todos os documentos da igreja trabalham com essa metodologia. Mas eles têm uma questão diferente, que eles pegam o método, mas faz uma questão diferente. Eles fazem uma leitura situada, utilizam o método, mas fazendo uma leitura situada, porque a realidade é complexa e não pode ser capturada, ela é complexa e ela só pode ser capturada por diferentes perspectivas. Não dá para a gente ler o mundo numa única perspectiva, porque é complexo, e se ele é complexo, a gente tem várias perspectivas. Então, eu queria também ficar claro que o documento de Aparecida avança na metodologia também. Tá? Qual é o avanço da metodologia? É uma proposta, é um método que precisa de uma leitura situada. E é uma leitura situada por quê? Porque a gente olha para a realidade e para a revelação. Tá? Aí é a encarnação que acontece. Tá? Mais um pouquinho, Marcos, mais 5 minutos, vamos abrir para pergunta, e aí está na hora de nós dormirmos. Tá? Depois, o DAP, ele traz um desejo profundo para nós discernir o caminho do evangelizador. Nós poderíamos até dizer assim, que no DAP tem uma perspectiva para que a gente faça ou discernimos o caminho do consagrado secular. Tá? Lá tem todos os elementos para a gente poder fazer esse discernimento do consagrado secular. Aqui é mais um outro elemento que o Papa Francisco coloca na questão do método ver e agir. Ele vai trazer a ideia do discernimento que aparece muito no Evangelho de São João, né? Entre a luz e as trevas. Você tem que fazer a escolha. Tá? Então, veja, a gente tem que trabalhar aí com o discernimento, o caminho do consagrado secular. E como que se vai fazer isso? Ele estabelece o encontro entre a realidade e a revelação. Tá? Todo membro do Instituto Secular, a consagração secular, está entre esse diálogo o tempo todo, entre a realidade e a revelação. A revelação é a palavra de Deus, é o projeto de Deus,
É o sentido, é o que dá sentido para a nossa vida e para a nossa existência. Eu vou fechar minha fala para abrir para a pergunta, se alguém pudesse ler esse novo parágrafo, que é um parágrafo do documento de Aparecida. Quem pode ler, por favor? Muitas vozes. Muitas vozes do continente ofereceram contribuições e sugestões para que vivamos mais intensamente nossa vocação e missão na Igreja. Diante das situações concretas do nosso continente, este método nos permitiu articular de modo sistemático a perspectiva cristã de ver a realidade, a assunção de critérios que provém da fé e da razão para o seu discernimento e valorização com sentido crítico, e, em consequência, a projeção do agir como discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, veja, aí é o documento número 19. Quem quiser ler depois em casa, é só pegar ali do número 1, a nossa conversa hoje foi do número 1 ao número 19 do documento. Tá? Toda fala que eu estou fazendo é isso. E, nesse sentido, veja, é um documento que escuta muitas vozes, várias pessoas falaram, né? E elas contribuíram de forma para que a gente viva a nossa vocação, né? Então, olhar para o documento é tentar extrair dele algumas vozes que dão dicas, sugestões para que a gente viva a consagração secular e para que os institutos seculares possam crescer e avançar, né? E como que é o método, que é a leitura que eles fazem, como eles fazem? É ler, é olhar para a realidade sempre a partir de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva do Evangelho, e elencar os critérios que provêm da fé e da razão. Tá? Veja, não é a gente ter uma coisa subjetiva, intimista da fé, mas é uma fé que ela faz aquilo que São Pedro, ali no capítulo 1, acho que é da primeira epístola, se não for da primeira, é da segunda, São Pedro vai dizer assim que nós somos chamados todos os dias a dar as razões da nossa fé. Tá? Nós temos que explicitar para o outro a nossa fé. E aí a gente tem que explicar ela a partir de alguns elementos racionais, de uma certa racionalidade. É interessante que Paulo VI dizia que a evangelização não pode ser feita só no testemunho. De vez em quando, a gente precisa dar as razões do testemunho, explicar para o outro, porque o outro não é capaz de compreender por si só o nosso gesto de testemunho. Às vezes, ele precisa ser falado, ele precisa ser explicitado para o outro. Então, nós temos que elencar esses critérios para fazer o quê? O discernimento e a valorização, né? Com sentido crítico e as consequências do nosso agir. Cada agir que nós fazemos, cada atitude que nós tomamos tem consequência, né? Mas nós estamos aqui hoje, isso nos traz uma consequência. O não estar traz outras consequências. A vida, ela nos traz diferentes consequências. E isso vai nos levar a agir como discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, cada consagrado secular, de uma forma ou de outra, nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo. E como discípulos missionários de Jesus Cristo, nós temos 3 elementos que eu quero que fique na cabeça, fique no coração e fique no pé, né? Por que no pé? Porque no pé leva a gente a caminhar e anunciar Cristo para outra pessoa.
Porque quem nos leva a falar de Cristo é o pé. Porque aí você sai, né? Você sai e vai falar. Porque quando você está a gente está em casa sozinho, fica tudo resolvido, né? Mas o pé significa ação, né? Então, veja, são 3 ideias. Encontro com Cristo, porque tudo começa do encontro. Segunda coisa, viver numa comunidade de comunidades, uma comunidade eclesial. E terceira coisa, nos colocar a serviço das pessoas e do Evangelho. Tá? Então, veja, nós temos esse tripé para viver a consagração. Aqui tem uma trilha, 3 elementos formativos, porque a gente tem que formar todos nós para encontrar sempre com Cristo, né, e falar dele, depois de ter uma experiência de comunidade entre os discípulos, e depois está a serviço, tá? Da vida e da palavra de Deus. Então, nós nos colocamos a serviço. Então, hoje, a nossa fala, ela quer resumir esses 3 elementos, olhando lá para o Papa, que é a ideia da aproximação, tá? Quando a gente se aproxima do outro, a gente está vivendo a experiência da aproximação de Deus, da vida de oração. Então, mas essas 3 coisas nós agarramos. Posto isso, nós temos aí 10 minutinhos ou 15, se alguém tiver algum questionamento, e é bom que tenha, por favor, para a gente avaliar aonde a palavra da gente chegou também, né? O que ela tocou, aonde ela mexeu, tá? Então, temos aí, eu queria ouvir pelo menos umas 3 ou 4 pessoas, né? Senão eu vou dormir à noite frustrado. Não se frustre, não se frustre. Eu não tinha ideia, assim, eu via o documento de Aparecida, mas não sabia o que ele veio falar, porque no tempo que a gente estava na correria, trabalhando, eu sempre escutei Aparecida, 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 mas não tinha essa dimensão. Bacana. Quem mais quer comentar alguma coisa? Para eu não ficar frustrado, tem que ser 3, tá? A Ana Vicência está querendo falar aí, ó. Então, fala. Sim, sim, boa noite, João. Fala, Davi. Falo de Moçambique, África. Isso, lugar Sim. bonito. Então, creio que sim. Para mim é desafio, né, sobre esse documento, que Marcos sempre sou do Instituto Secular São Pio X. Creio que é importante para essa difusão, né, para as novas comunidades que estão se abrindo nesta visão deste documento. Porque, não fica como dizias, creio, recomeçar com Cristo, viver uma comunidade que é a igreja e serviço da vida. Creio que temos esse desafio, as novas, para caminharmos juntos, né? Nesta perspectiva de difusão, do encontro, porque é importante, não sei, no futuro, porque seria importante também uma reunião ampla, creio, para a África, para discutirmos esses passos todos. Creio que no Brasil, as comunidades, creio, são vastas e tem muitas. Então, é importante a difusão deste documento. Porque sozinho também, porque creio que são poucos, creio, nas comunidades, porque só conheço um e o outro, mas é importante este documento. E depois, Obrigado. Davi, obrigado. E depois, Davi, em Moçambique, tem outras interrogações, outras questões que a gente precisa responder naquele território, né? Uhum. Que é diferente da situação do Brasil, mas também tem muitas coisas que são próximas, né? Obrigado. Tá bom?
Quem mais gostaria de falar? A Maria, que chamou a atenção também, eu não fiz o comentário. Ana Vicência. Tá, Ana, só um minutinho, Ana. A Maria tinha feito a colocação de que ela nunca tinha observado a importância do documento. Isso faz parte da vida. Tem alguns documentos na igreja que a gente não aprofunda, né? E esse é um que a gente não aprofundou, mas que vale a pena, a partir de agora, a gente aprofundar ele. Com certeza. Pois não, Ana Vicência, pode falar, a palavra é sua. Você está sem som, você tem que abrir, liberar o seu microfone. Pronto? Pronto. Ah, tá. Dentro da mudança de época, você citou a crise. Poderia exemplificar melhor, repetir o que você disse sobre a crise? Uhum. Ok. Que eu coloquei a mudança de época, Ana, é que nós vivemos uma situação que ela está no campo existencial. Só para simplificar, né, porque a gente fala no campo existencial, uma palavra tão difícil e complicada que diz tudo e não diz nada. Mas nós estamos vivendo hoje uma crise do nosso jeito de viver, tá? Então, perguntas como essa aqui, que talvez facilita para a gente ter uma compreensão melhor. A gente pergunta, o que é ser uma mãe hoje, né? É ter o filho, ela vai trabalhar, né? E fica o dia inteiro fora de casa. O pai, o que é ser um pai hoje, né? Não só porque vai trabalhar, mas às vezes quer continuar com a mesma vida de solteiro, a mesma dinâmica, porque a gente hoje tem outros valores nas coisas. O que é ser hoje uma religiosa, o que é ser uma consagrada, né? De vez em quando a gente... Para dar um exemplo aqui, pessoal, não me leve a mal, porque às vezes eu falo as coisas e parece que eu estou criticando. Mas, por exemplo, o que significa ser um padre como o padre Fábio de Mello? Né? A gente encontra com ele, ele é mais um artista do que um padre. Sim. Né? Então, a pergunta, essa é uma crise de época, né? Uma crise existencial, porque assim, ele se identifica mais com os artistas do que com o padre. Agora, eu não sei se o novo estilo de padre que vai surgir são padres artistas, né? Mas quando eu olho para o padre Fábio de Mello, eu não vejo nele, por isso que eu estou pedindo desculpa, porque é a minha incapacidade de ver as coisas, né? Eu não vejo nele um padre, eu vejo ele um artista. Qualquer um daqueles artistas da Globo, e ele, para mim, é a mesma coisa, tá? Mas pode ser que ele lá ele tenha um outro tipo de missão que a gente ainda não descobriu, mas só mostrando que é uma crise de época e que é um jeito de ser, né? Outros padres, por exemplo, esses padres artistas, as roupas que eles vestem, o jeito que eles se comportam, nos dá a entender uma outra coisa, né? Entendi. Padre, não sei se ficou claro para você com os exemplos, né? Então, a gente vive uma crise que é o jeito da gente viver a vocação, a consagração, o jeito da gente ser pessoa. Tá, já entendi. Obrigada. Não. A Marlene pediu a palavra. Então, eu lembro... Dá para ouvir? Estou ouvindo, tranquilo. Tá, eu lembro lá da oração que você colocou, eis o Cordeiro de Deus, né? E aí você coloca você colocou muito bem esse documento, você coloca as coisas de maneiras bem simples e prática e profunda, é muito bom ouvir você falar. E aí, quando a gente se vê no meio de toda essa situação, toda essa missão que nos é dada, né? A gente vê assim, então, eu me sinto que nem João Batista, né? Olhos fixos em Jesus, para anunciá-lo, senão não tem condições, né? E não como uma voz que apenas clama no deserto, mas alguém que interage, alguém que faz acontecer uma realidade, aonde a gente estiver, não é? É transformar o mundo a partir dali, do meio, que nem nós estamos vendo no documento Prove da Mater, né? Eu estou aqui. Não é eis-me aqui, eu estou aqui. É nesse lugar, é nesse momento.
E aí, no meio de toda essa realidade, toda essa situação, né? Aí a gente se questiona, até dá uma angústia, porque como é que a gente vai fazer isso de maneira eficiente? A gente faz o que a gente consegue, ou o que talvez Deus permita, né? Porque eu me sinto uma formiguinha assim diante de toda essa situação, né? Bem difícil. Mas sabe, Marlene, a gente conta com a graça de Deus. É de tudo isso que é mais importante, muitas vezes não é nós olharmos pelas nossas fragilidades, mas é olhar que a graça de Deus não nos abandona, né? E a gente caminha, né? Porque, veja, o dom da consagração secular é um grande presente do Espírito Santo. E a gente pode se perguntar muitas vezes, né? Será que eu tenho condições de carregar esse dom, esse presente? Temos, não pela nossa força, mas nós temos porque Deus nos dá a graça. Ele está conosco, ele não nos abandona. É interessante que, no documento de Aparecida, o Papa Bento termina lá uma das suas falas, ele pega aquela oração dos discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, é tarde, nós estamos perdidos nessa América Latina. Se o senhor não ficar conosco, nós não vamos para lugar nenhum. A consagração secular, nós temos que rezar todos os dias isso. Senhor, fica conosco, caminha conosco. Sem o Senhor, nós não fazemos nada. Nós vamos nos perder, né, nessa escuridão, né? Então, a gente conta, Marlene, sempre com essa oração que os discípulos de Emaús fizeram: fica conosco. E Jesus, quando a gente pede para ficar com a gente, ele fica muito feliz. Ele imediatamente fica com a gente. Acho que a perseverança e a fé, né? E a fé. Acho que o Wagner pediu a palavra ali. Deixa eu botar o óculos, porque tem uns nominhos tão pequenininhos nessas telas que uma pessoa que nem eu não consigo enxergar. Também tem alguém me pedindo a palavra. Vamos lá. Vai, Wagner. Boa noite para todo mundo. Boa noite, João. É assim, eu sei que toda a sua fala foi baseada nisso, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você, assim, bem direta, né? Eu achei bacana a fala da irmã aí, que disse que não conhecia muito bem, né, o documento de Aparecida. E assim, a minha pergunta é o seguinte, eu tentei formulá-la aqui mais ou menos. Qual que é o papel do documento de Aparecida para os institutos seculares? E qual que é o papel dos institutos seculares dentro desse documento de Aparecida? Então, Wagner, nós estamos tentando... A nossa reflexão é para descobrir isto, né? A sua pergunta é mais ou menos isso: o que o documento diz para os consagrados seculares e o que os consagrados seculares dizem para o documento, né? Então, algumas questões, acho que nós colocamos, e outras nós vamos ter que passar mais outros encontros aqui para que a gente possa ir explicitando isso, né? Veja, a primeira coisa que o documento diz para os consagrados seculares do Brasil é que nós temos que renovar todos os dias o nosso encontro com Cristo, tá? Essa coisa principal. Por quê? Quando a gente renova o nosso encontro com Cristo, tem um segredo para contar para vocês. É segredo, então a gente tem que guardar o segredo no coração. Quando a gente renova o nosso encontro com Jesus, nós caímos no coração da Trindade. Jesus nos leva para a Trindade. Vai para o coração da Trindade. E é do coração da Trindade que a gente encontra os conteúdos para comunicar com o mundo. A gente tem que tirar do coração da Trindade, tá? Por isso que Jesus fala o tempo todo: quem me enviou foi a Trindade. Tá? Eu estou aqui por causa dela. É o Pai. Tá? O Pai me enviou aqui. Eu estou aqui por causa dele. Nós também somos enviados como discípulos ao mundo pelo Pai. Mas quem nos dá a dica e nos dá a formação
é Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo nos forma. Tá? E cada instituto que está aqui faz um pouco desse papel de nos formar. Nossa. Né? A segunda coisa, que nós já descobrimos aqui no documento, mas nós vamos descobrir mais coisa que ele tem a dizer para nós, é que nós temos que aprender a escutar as interrogações do mundo. O mundo fala coisa para nós, tá? E a gente tem que aprender a fazer uma leitura desses comunicados do mundo. Né? Então, hoje nós temos uma guerra. O que essa guerra está dizendo para nós da Ucrânia e da Rússia? Mas também nós temos uma guerra política aqui no Brasil. O que essa briga entre Bolsonaro e Lula está dizendo para nós? O que isso está dizendo para nós? O que essa destruição do Estado brasileiro está comunicando para nós? O que isso nos interroga diante do Evangelho? Né? A fome, que nós estamos aí com a campanha da fome, o que a fome diz para nós? Então, são sinais. Mas é isso, Wagner, nós vamos continuar refletindo sobre isso nos próximos encontros, e quem sabe que no final a gente tem. Eu sei que tem umas 3 pessoas que eu não estou vendo agora o rostinho, mas podem falar. Eu faço pergunta difícil, gente, porque o João Clemente é o meu formador, tá? Então, por isso que eu faço pergunta difícil para ele. Ah, tá bom. Então, quando tiver os encontros de formação, eu vou responder melhor, tá bom? Eu vi que tem 3 pessoas que levantaram a mão aí. Não sei se eu posso começar. Pode. Escuta, eu gostei muito do documento quando fala do estilo de Deus, que tem que ser o nosso estilo da proximidade. Porque é mesmo na proximidade, nas relações com o pessoal que encontramos dia a dia, que podemos escutar o grito do mundo, né? É somente a proximidade que nos leva a entender os problemas, as feridas, as questões do povo, né? Então, desejo que todo mundo possa viver nessa proximidade. Nós, missionários seculares da Salabriniana, trabalhamos entre migrantes, refugiados e jovens. E a proximidade é mesmo essencial na acolhida do outro, que só assim pode expressar aquilo que tem dentro do coração. É isso. Desde que você coloca um outro barulho que a realidade está fazendo para nós. Né? Como é que nós vamos cuidar dos refugiados e dos estrangeiros? Eles estão aí, né? Uma quantidade grande, e como nós vamos fazer essa aproximação? Né? Faz parte dos nossos carismas aí, da gente entendendo esses gritos, esses clamores e etc. Acho que tem aqui outra pessoa, eu acho que é Cícera que levantou a mão. Sou eu também. Não é a Cícera. Quem? Sou eu, Veranice. Veranice, tudo bem, você já levantou umas 2 vezes, então fala. Bastante. É que o pessoal toca a mãozinha aqui e você faz assim, né? Então, pode falar você, Veranice. Olha, antes de tudo, muito obrigada. Estou muito feliz por essa atualização do documento, né? Porque a gente, de fato, lê, mas depois o tempo vai passando, né? E precisa estar relendo de fato. Porque eu tenho percebido que todos os documentos do Papa, e falas dele também, ele está retornando ao documento de Aparecida direto, como você falou. Né? Direto ele retorna alguma fala do documento de Aparecida. E o exemplo que você deu também, quando foi junto daqueles jovens para falar, né? Eu senti assim que, às vezes, o silêncio e a escuta é muito difícil. Né? Muitas vezes eu sinto para mim, sinto para nós, que gostamos de falar. E muitas vezes não temos o hábito de escutar o que vem do outro, para que o Espírito Santo, para que Deus possa nos iluminar, e quem sabe conseguir chegar até Jesus, no anúncio, né?
achei uma riqueza grande, né? Para mim, uma grande reflexão, tá? E também a questão, né, essa questão que fala existencial, essa forma de ser, né? Esses questionamentos todos, de fato, como secular, como estarmos mesmo nesta realidade do mundo, de fato, muitas vezes angustia, né? Angustia porque aquilo que você falou é o partir de Cristo. Se a gente não parte de Cristo, de fato, acaba se perdendo. Né? Essa proximidade, essa experiência com a Trindade Santa, que é muito importante, né? Porque como que eu chego ao outro, como que eu respondo ao outro, como que eu vou saber como é que eu vou viver meu estilo de vida, que é o jeito de ser secular né? A proximidade, né? Se eu não tenho essa experiência, né? Desse encontro com Cristo, partir com Cristo, a intimidade com a Trindade, é muito desafiador. Não se consegue, de fato, pôr em prática o que é o nosso carisma secular, antes de tudo, né? Antes do carisma particular, o nosso carisma secular. Né? E, então, para mim, foi assim, de uma luz muito grande, esta nova atualização, essa sua nova forma de pôr, de colocar, diante dos nossos desafios e realidades que vivemos no momento, no mundo, né? O ler, né, o que acontece no mundo, o estar atento aos sinais dos tempos. Para mim foi muito rico, foi muito riquíssimo e de muita luz, né, para ajudar bastante. Tá? Muito obrigada. Obrigado a você, Lenice. Mas é interessante o que você coloca, que a gente precisa sempre retomar aí a nossa espiritualidade, o nosso carisma, e o carisma maior é o carisma da secularidade, está aí, né? Que é da igreja e que nós partilhamos disso, e aí tem esses valores, como Cristo, a Trindade, essas questões todas. Mas vamos caminhando, acho que agora tem a Cícera, e aí a gente vai, porque daqui a pouco o Marco, que manda hoje, vai dizer para mim, chega! Boa noite a todos e a todas. Bem rapidinho, porque o celular também está muito ruim. É só para dizer a importância, né, da gente ser missionários discípulos de Cristo, essa voz profética no mundo, de fazer a diferença na sociedade, na família, na igreja, até no mundo da política mesmo, por que não? Tá escutando? Tá muito ruim o celular. Tá ouvindo, né? Estamos ouvindo. Sei que uma preocupação minha é também tornar esses documentos da igreja tão importantes, como de Aparecida, Medellín, Puebla, até os mais antigos, São Domingo, de popularizar com pequenos folhetos, sei lá, um resumo, uma síntese para as comunidades mais populares, para o povo. É muito importante o pessoal conhecer as coisas da sua igreja, a riqueza que tem essa nossa igreja. Muita gente não conhece os documentos da igreja, as encíclicas do Papa. Então, claro, não precisa conhecer tudo, né? Mas um pequeno resumo, as pequenas cartilhas simples, populares, como fazia o movimento da educação, o MEB, né? Para o pessoal ficar conhecendo, ter mais gosto pela sua igreja. E a nossa missão é essa, né? Cessar o fermento mesmo, levar essa proposta de Cristo. Nesses dias aqui, a Pastoral dos Pescadores, do Regional Nordeste 2, junto também nós da Pastoral da Terra, estávamos discutindo a especulação imobiliária. As praias estão avançando aqui, um problema sério. Dona Macedo veio, algumas pessoas vieram apoiar os camponeses e apoiar a luta da questão dos nativos, dos pescadores e pescadoras. Então, ser missionária, ser consagrada no mundo é realmente ser esse sal, esse fermento, e à luz dos documentos da igreja, os documentos da igreja são iluminados pela palavra de Deus. E o desafio é nesse mundo atual, né? A gente
como olhar, com o olhar de Deus, essa nossa realidade. Obrigada, boa noite, obrigada, João, o irmão João, e a todos e todas. Paz e bem. Ok, Cícera, bacana. E aí você trouxe um outro drama que a gente pode ampliar um pouco, que são os povos originários, os povos, os camponeses, os pessoal que trabalha na terra, toda essa situação é angustiante e também clamam por justiça, né? E aí é o nosso papel de, nessas situações, sempre mostrar onde está o cordeiro para que a justiça seja concretizada. Pessoal, foi bacana, eu aprendi muito aí ouvindo vocês agora, a fala de vocês, as colocações, isso nos estimula a aprofundar. No mês que vem, a gente tem um encontro para falar da secularidade, que é sobre o Congresso Latino-Americano dos Institutos Seculares. No mês de maio, eu acho que é isso, se eu não estiver com a agenda errada, depois o Marco ou a Moema corrige isso. No mês de maio, a gente volta a refletir sobre o documento de Aparecida, né? Essa é a nossa trilha de formação. Se vocês puderem dar uma lidinha no documento, é bacana, pegue do número 1 e poderíamos ir até o número 50, mais ou menos, dando uma lida, ou vai folhando ele, né? E eu vou mandar também o documento resumido do Dan Orlando, o Marcos e o Marcos. Ah, não, eu posso até colocar direto, eu vou passar para o Marco, não, senão dá trabalho para ele. Agora que eu vi que eu estou no grupo, então é só passar para o nosso grupo, e aí todo mundo tem acesso. Tá bom? Vamos rezar um Pai Nosso, pedindo a Deus que nós... Porque o Pai Nosso é a síntese de tudo que Jesus quer de nós. Tá? Obrigada, João, foi muito bom, viu? Obrigado a vocês. Se Jesus quiser se dar uma ordem para nós, para a gente fazer uma síntese na nossa cabeça de tudo que ele deseja de nós, é meditar o Pai Nosso. Então, vamos rezar um Pai Nosso, no sentido de gratidão de cada um de vocês que está aqui neste encontro, do qual eu agradeço. Agradeço também aí todo o pessoal da Quinis, todos nós, que Jesus acolha todos esses esforços nossos para que isso também reflita na nossa prática e no nosso testemunho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã é dia de Nossa Senhora, então ela cuida de nós. Amém. Boa noite, bom dia. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada por ter. Gostaria de ter o teu contato. Boa noite. Boa noite. Gostaria de ter o teu contato, Marice. Boa noite. Oi. Boa noite. Eu sou a